Graça e paz, amados. Prazer estar com vocês mais uma vez. É bom que quando nós começamos a vir, nós começamos a identificar alguns rostinhos já, né? Tem alguns aqui que eu já conheço. Quando eu bato o olhinho, já sei onde está sentado, né? O Danielzinho já deu um tchau ali já. A gente já começa a saber onde cada um senta. E é um prazer, meus irmãos, estar com os amados mais uma vez nessa igreja. E eu fico feliz de estar aqui num mês em que nós estamos falando sobre família. Família é um plano de Deus, meu irmão. Eu não sei como você se sente com a tua família, eu não sei se você sente o amor do Senhor através da tua família, mas eu posso dizer que eu sinto o amor de Deus através da minha família. Eu acredito que isso é plano do Senhor. Quando Ele fez com que você nascesse aonde você nasceu, ainda que nem tudo foi perfeito do jeito que você gostaria que fosse, mas eu creio que Deus tinha um plano em todas as coisas. E um problema é que o diabo sabe disso também. E ele tem tentado atacar as famílias. Hoje eu acredito que o maior alvo de Satanás é a família. Porque ele sabe que destruindo a família, ele vai conseguir destruir você. Obrigado. Ele sabe que ele vai conseguir destruir os filhos, vai conseguir destruir o futuro e vai conseguir destruir o presente. Sabendo que Satanás tem atacado as famílias, eu fui pesquisar um pouco no IBGE sobre alguns dados sobre a família brasileira nos últimos 10 anos. E eu confesso para os irmãos que fiquei alarmado com o que vi. E eu trouxe aqui alguns dados, gostaria que os irmãos ouvissem. Essas são estatísticas dos últimos 10 anos. O número de mães solteiras tem crescido ano após ano. O número de abortos cresceu em 800%. Cresceu o número de doenças sexualmente transmissíveis. Triplicou o número de usuários de álcool e drogas no Brasil. No Brasil, ocorrem 25 mortes por suicídio por dia. 25 mortes, suicídio no Brasil por dia. E aí eu fui pesquisar em outro lugar e eu vi que lá não consta todo esse número. E aí eu comecei a pesquisar e eu entendi o porquê. Eles colocam esse dado não como suicídio, mas como lesões corporais autodestrutivas. Ou seja, suicídio. 25 mortes por dia. O número de divórcios dobrou nos últimos 10 anos, enquanto o número de casamento civil e religioso caiu 10%. 12% das casas é habitada por apenas uma pessoa. Não tem mais ninguém. As pessoas estão indo morar sozinhas. A cada 10 pessoas, um está saindo de casa para morar sozinho, porque não consegue conviver no ambiente familiar. Apenas 49,9% dos domicílios moram as chamadas famílias tradicionais. Pai, mãe e filhos. Pela primeira vez desde que o IBGE começou a fazer o censo, isso acontece. Menos da metade. Hoje do Brasil é uma família chamada tradicional com pai, mães e filhos. 50,1% da população do Brasil ou moram sozinhos, ou moram com muita gente, ou moram em grupos afins que resolveram sair de casa e morar juntos. A família tem sido alvo de Satanás, meu irmão. E o que o pastor Cláudio falou aqui é uma grande verdade. Se, como pais, não soubermos educar os nossos filhos, e filhos, nós não soubermos ouvir os nossos pais, eu temo pelo que vai vir no futuro. E a resposta para tudo isso é Jesus Cristo. Nós somos o instrumento que o Senhor está usando para transformar essa nação, meu irmão. A igreja de Cristo é o instrumento, ou deveria ser o instrumento, que transforma a vida de pessoas. E ontem eu estava falando, aliás, hoje pela manhã, eu estava pregando na igreja, e eu estava dizendo, e o que eu e você temos feito? Eu fiz um desafio e falei, meus irmãos, hoje nós temos aqui tantas pessoas, nós temos 100 pessoas. Se você, ao longo desse ano, você conquistar apenas uma pessoa, você trabalhar em cima de uma pessoa, você orar, você interceder, você conseguir levar uma pessoa para Cristo, no outro ano nós vamos ter 200.
E se cada um desses 200, ao longo de mais um ano, está intercedendo, está orando, levar uma pessoa para Cristo, nós teremos 400 pessoas. Consegue imaginar isso, meu irmão? Hoje, segundo o dado do IBGE, 25% do Brasil é evangélico. 25% do Brasil é evangélico. Se cada um desses 25%, do qual você e eu estamos inclusos, se cada um desses 25% conquistasse uma alma, em 2 anos nós teríamos 50% da população. No 3º ano o Brasil era cristão. Você consegue entender isso? E nós não estamos fazendo. Nós não conseguimos. E muitas vezes porque parte das nossas famílias estão desestruturadas. Então eu gostaria de falar um pouquinho a respeito dos filhos hoje. Todos vocês que são filhos, mas em especial você, jovem e adolescente, eu gostaria que você ouvisse essa palavra. E eu te convido então a abrir a palavra do Senhor no Salmo 127. Salmo capítulo 127. Diz assim a palavra do Senhor: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Mais uma vez, eu vou pedir que você feche seus olhos e que você esteja orando pela minha vida também. Senhor, mais uma vez estamos aqui, pedindo que o Senhor venha com graça, pedindo que o Senhor venha com poder, que através do Teu Espírito Santo, Deus, o Senhor esteja falando a cada pessoa nessa noite. Que não saiamos daqui, Senhor Deus, da mesma forma que nós entramos. Deus, muda corações, muda a realidade, Senhor Deus. Faze-nos mais parecidos com o Senhor. Senhor Deus, derrama da Tua graça sobre as famílias. E agora, em especial, eu quero pedir que o Senhor esteja me usando, Pai. Usa como instrumento nas Tuas mãos, Papai. Que o Senhor me use apesar de mim. Obrigado pela Tua presença no nosso meio. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Eu gosto muito do versículo 3 do Salmo 127. Versículo 3, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. E o 4, são como flechas nas mãos do guerreiro. Meu irmão, você consegue entender isso? Jovem, adolescente, filho, você é tão importante que a palavra de Deus vai dizer que você é a arma que o guerreiro possui em uma batalha. Você é uma flecha. Você é algo importante na vida daquela pessoa que vai entrar em uma batalha. E quando nós olhamos por aí e vemos o mundo como está, infelizmente o que eu mais tenho visto é pais desarmados. Pais que estão indo para uma batalha sem arma alguma. Porque os seus filhos não entenderam a importância de estar junto com os seus pais, de honrá-los. Hoje aqui eu tenho uma responsabilidade grande, meu irmão, de estar falando sobre família, estar falando sobre filhos. E eu vou explicar para os irmãos por quê. O Tiago, que veio aqui à frente, esse irmão, é um irmão abençoado. Ele falou uma verdade, eu vi que ele tem bom gosto. Quando levantou um pessoal ali como visitante, ele falou, vocês são bonitos, gente bonita. Vou pedir para eles se levantarem de novo, aqui à minha esquerda, aquele grupinho ali no fundo. Sabe por quê, meu irmão? Aquele ali é meu pai, é minha mãe, minha avó
e minhas 2 irmãs. Coisa linda mesmo, né? Família bonita. Por isso que saiu esse galã aqui, Janequine. Coisa linda, coisa de Deus. Obrigado, Deus abençoe. E se eu falar qualquer coisa que eu não fiz, ou que eu não cumpro, a minha mãe ela é nordestina, ela é irritada. É ou não é? Conhece. Vai levantar ali, meu irmão, e vai falar, mentira, o que você está falando é mentira. Eu tenho uma grande responsabilidade nessa noite, meu irmão. E eu posso falar de carteirinha. Eu já fui um filho que dei muito trabalho para meus pais. Mas mais além eu vou discorrer sobre isso, tá bom? Nós estamos, eu e minha esposa, e eu vou apresentar ela de novo. Fica de pé, Val. Fica de pé. Levanta a mão que alguns não estão vendo ali. Maravilha, é desse tamanho mesmo, irmãos. Não é bonequinho, o pessoal achou que era Lego, não é. É ela mesmo. Nós estamos vivendo um momento muito gostoso, porque nós estamos esperando a nossa primeira flecha. Glória mesmo. Nós estamos esperando a nossa primeira flecha, apenas 3 meses, meus irmãos. Ela está grávida de 3 meses. Aí talvez você vai falar assim, mas pastor, não é flecha, é dardo com esse tamanho. É dardo para mim, meu irmão, para ela é lança, é grande o negócio ali. E nós estamos felizes por essa bênção que o Senhor nos deu. Porque eu acredito muito em Salmos, que os filhos são herança do Senhor. E bem-aventurado aquele que recebe isso. E eu fico feliz pelo Senhor ter nos agraciado, pelo Senhor nos dar essa bênção. E eu estou bem bobo, meus irmãos, o tempo todo eu vou lá. Esses dias eu tive um tete-a-tete com a criança ali, nós conversamos, estava dando muito trabalho, né? E eu já comecei a conversar e já comecei a falar algumas coisas para ele. Esse texto aqui vai falar que os filhos são flecha. Meu irmão, pensa bem comigo. Se o filho é a flecha, quem lança a flecha? É o guerreiro. É o guerreiro que está com arco. Quem dá direção? É o guerreiro. Segundo a palavra de Deus, são os pais. E eu já sentei e já conversei. Filhão, filhona, aqui é o papai que está falando. Logo, logo você vai estar aqui ao vivo e a cores. E nós vamos ter uma conversa. Você vai começar a ver como é que é. Eu quero te educar, eu quero te ensinar, eu quero dar uma direção para você, eu quero que você tenha um alvo na sua vida e eu quero te ajudar a lançar para que você chegue nesse alvo. Porque essa é a função dos pais. E muitas vezes como filhos, principalmente quando a gente chega numa fase de adolescência, e talvez, eu sei que os adolescentes aqui dessa igreja, todos são abençoados, nunca fizeram uma arte sequer, eu sei disso, mas eu fiz algumas. Umas 2, pelo menos, eu fiz. Mais, né, mãe? Tá bom. E o primeiro ponto que eu gostaria de trabalhar com vocês, meus irmãos, valorize as mãos que te lançaram. Valorize as mãos que te lançaram. Valorize os seus pais. Assim como você é um bem precioso, os teus pais têm que ser tratados com muito carinho, com muito respeito. A primeira coisa que eu aprendo na palavra de Deus, que nós devemos respeitar os nossos pais. São as mãos que te lançaram. Quando você nasceu, você não conseguia fazer as coisas sozinho. Foi eles que pegaram você, deram o primeiro banho, deram comida, oraram por você, ficaram com você quando você chorava de madrugada, quando você tinha cólica. Eles que começaram a fazer com que você desse os seus primeiros passos. E eu fico muito triste quando eu converso com alguns adolescentes que estão brigados com o pai, ou alguns jovens que estão brigados com o pai e vivem como se fossem estranhos dentro de casa. Eles não valorizam aquilo que têm. Esses dias eu estava conversando com um grupo de adolescentes, e aí um deles estava reclamando do pai e falando que fez isso e fez aquilo e aquele problema todo, e de repente um menino que estava ali no meio, um adolescente também, ele pegou e olhou e falou: você não sabe o que você está dizendo. Que dera eu poder ter um pai para brigar comigo, porque eu não tenho, eu não sei o que é isso. Eu vivo a minha vida sozinho. E aí naquele momento, aquele menino que estava com toda aquela raiva, ele se calou. E ele parou para pensar um pouquinho mais. E ali nós conversamos, nós oramos juntos. E eu falei: rapaz, valoriza teu pai e tua mãe.
Valoriza teu pai e tua mãe, porque um dia quando você crescer, às vezes você vai querer dar valor e às vezes pode ser tarde demais. Valorize agora, enquanto você tem eles ao seu lado. Muitos filhos hoje, como nós vimos nessa peça, têm dado ouvidos a pessoas de fora do que aos seus pais. E por causa disso tem batido a cabeça, tem quebrado a cabeça e tem sofrido problemas na sua vida. Porque de repente aquilo que o pai fala, o que a mãe fala já não tem mais valor. E acredito que todos nós, mesmo você que já é avô, você passou uma fase dessa, em que quando você era pequenininho, teus pais eram super-heróis, eles sabiam de todas as coisas, e você olhava, o teu olhinho brilhava porque você queria ser como, e aí você começa a crescer, e aí chega uma hora que você está muito autoconfiante, e que talvez seus pais não saibam de mais nada, porque eles estão ultrapassados, eles são muito quadrados, e naquele momento você deixa de dar ouvidos ao que eles falam. E aí nós passamos a ser independentes. Ninguém manda em mim mais. Eu sou o dono da minha vida. Ninguém mexe com a minha cabeça. Grande ilusão, meu irmão. O tempo todo você está sendo manipulado, seja pela TV, seja pelos teus amigos de escola, seja pelo meio que você está vivenciando. E aquilo que de fato era importante, muitas vezes nós deixamos de lado. E quantas pessoas têm batido cabeça por causa disso? Eu acredito muito que os pais são boca de Deus para os filhos. O Senhor usa os pais muitas vezes para falar com a gente, sabia? Vou dar um exemplo para vocês. Nós vamos casar. E alguém vai casar, e você está querendo casar, e aí você tem aquele plano, você começa a criar aquele negócio, e aí você começa a namorar, e aí um dia teu pai ou tua mãe, ela vai olhar e vai falar assim, não é para você. E aí você ouve tranquilamente, não é isso? Não, né? Que isso? Você não sabe, você não conhece. O rapaz é um cavalo, trata é grosso, chega em casa não dá oi para ninguém. Não, mas quando casar muda. Quando casar muda, porque eu tenho ouvido isso, meu irmão. Olha, não está escrito. Não, pastor, mas quando casar eu mudo ele. Muda, minha filha, você vai ver, você vai sofrer. O pai e a mãe estão falando, não faz que você vai ter problema, não faz que você vai ter problema. E o que você faz? Dá ouvido à amiga, dá ouvido a fulano, e você vai lá e casa. E aí o que acontece? Problema na tua vida. Eu tenho uma tia, meu irmão, eu tenho uma tia que acontece, aliás, eu tenho duas tias, pelo menos que meus avós falaram, não case, filha, não é um bom rapaz, veja bem, ele não gosta muito de trabalhar, filha. Não, pai, ele trabalha, mas é que não aparece oportunidade para ele, né? Não aparece. Mas minha filha, não aparece oportunidade faz uns 10 anos já. Mas coitado, ele é azarado, ele não consegue, ele não trabalhava, rapaz. Casou, tem problema até hoje. E até hoje ele não trabalha. Não trabalha, meu irmão, não trabalha. Ela tem um filho, eu tenho um primo que é autista. E aí ele conseguiu a aposentadoria. É ele que sustenta a casa. Pela aposentadoria do meu primo. Ela mudou ele, né? Eu tenho uma outra tia. Chegou uma certa idade, e aí a mulher quer casar, né? No início ali a mulher, ela vai escolhendo muito, né? Isso aqui não, porque isso aqui eu não gosto, isso aqui é bonitinho, não quero, né? E aí vai passando, mas daí vai chegando uma certa hora, o negócio começa a ficar complicado, começou a bater o desespero na coitada, e aí chegou uma hora, quero casar, quero sair de casa, não aguento mais esse negócio, o pai e a mãe me sufocando, eu vou casar. Casou, meu irmão. Pior besteira que fez na vida. Sofre até hoje. E aí, a última vez que eu fui, ela mora em São Paulo, a última vez que nós fomos para lá conversando com ela disse assim, pois é, hoje eu tento falar isso para o meu filho, mas se ele não me ouvir, eu vou entender, porque um dia lá atrás, os meus pais não falaram e eu também não quis ouvir. Mas eu espero que ele aprenda através de mim que ele não deve fazer a mesma coisa que eu fiz. Mas o contexto que ele está vivendo é esse. Ele já está num lar desestruturado. Por quê? Ela não quis dar ouvido ao que os pais falavam. Provérbios, capítulo 1, versículo 8 e 9, vai dizer assim, ouça, meu filho,
a instrução de seu pai e não despreze o ensino da sua mãe. Eles serão como um enfeite para a sua cabeça e um adorno para o seu pescoço. Então, meu irmão, ouça o que teus pais têm a dizer. Valorizem o que o teu pai está falando. Valorize o que tua mãe está falando. Ah, pastor, mas você não conhece, eles são ruins. Valorize, ouça. Assim como o Senhor uma vez usou a mula de Balaão para falar. Muitas vezes, mesmo numa família errada, Ele vai usar teu pai e tua mãe para falar com você. Então esteja com os ouvidos abertos para ouvir aquilo que o Senhor tem a falar através dos seus pais. Segunda coisa que eu aprendo: respeite a autoridade e honre seus pais. Respeite a autoridade e honre os seus pais. O que eu tenho visto de filho rebelde não está escrito. Esses dias nós fomos em um passeio e nós estávamos ali, de repente entramos em um assunto, eu não lembro qual era o motivo, e a mãe pegou, foi dar um pitaco, e o menino, seus 13 anos mais ou menos, olhou para ela e falou assim: "Ih, mãe, você não sabe de nada, o que você está falando é besteira." Ela falou: "Não, menino, eu estou falando isso aqui." Mãe, você não sabe de nada, não vem falar aqui, não vem dar pitaco." Dela: "Não, menino, ó, que eu estou tentando falar." "Mãe, fica quieta." Daí ela tentou mais uma vez e ele pegou e falou assim: "Mãe, cala a boca." Meu irmão, 13 anos de idade. A minha vontade foi de levantar e dar uma na boquinha dele, né? Já que tua mãe não te dá respeito, meu filho, eu vou fazer você respeitar. E aí eu fico pensando, meu irmão, se acontecesse isso comigo, mas nem sonho acontecia isso daí comigo. Sabe por quê? Porque, como eu falei, eu fui um menino um pouquinho arteiro. Um pouquinho. E por ser um menino um pouquinho arteiro, eu apanhei um pouquinho também, né? E graças a Deus que eu apanhei. Graças a Deus que eu apanhei. Eu lembro que uma vez eu estava no sofá, e aí minha mãe me chamou para lavar a louça. Vem lavar a louça, já vou. Passou um tempo. Vem lavar a louça, já vou. E aí ela: "Luizinho, que é? Luizinho." A hora que eu voltei para falar o que é, já não vi mais nada. Já não vi mais nada. Eu não sei de onde veio, até hoje eu estou procurando de onde veio aquilo lá. Mas, meu irmão, que coisa maravilhosa. Aquilo me despertou, fui lavar a louça, ficou brilhando, até areei a panela. Coisa linda. Corrigir, meu irmão. Tem que corrigir. E às vezes quando nós somos corrigidos, nós não gostamos. E a Bíblia vai falar que o pai que ama o filho, ele faz o quê? Corrige. Se o teu pai não te corrige, tua mãe não te corrige, aí sim tem algum problema. Provérbios vai falar que aquele que é corrigido, quando é sábio, ele entende aquilo e aquilo faz bem ao seu coração. Mas quando ele é um tolo, ele se revolta com aquela situação. E veja bem, meu irmão, não estou falando de espancar aqui, tá bom? Eu estou falando de corrigir, por favor. Não sou a favor de espancar, não. A Bíblia não ensina a espancar, mas ensina a dar uma corrigidinha, sim. Ensina a bater. E se você, pai e mãe, não sabe como bater, eu vou pedir para no final você conversar com meus pais. Porque eles têm uma técnica maravilhosa. Uma técnica que eu chamo a técnica do frango assado. Você já foi comer frango assado? Ele fica no negócio, ele fica rodando assim, né? Ele fica rodando. Minha mãe fazia mais ou menos isso. O filho tenta sempre fugir, né? Sempre fugir. E eu ali, a hora que eu via que o negócio ia ficar ruim para o meu lado, o que eu tentava fazer? Fugir. Mas eles eram mais espertos que eu, né? Eles me pegavam por uma mão, esticava e dava uma balançada. A hora que dava uma balançada, eu perdi o meu eixo aqui, ó. Entendeu? Eu já não conseguia mais. E aí começava, filho. Aí começava, e aí eu estava meio perdido, eu ia rodando, ia sendo por igual. E aí batia, ficava tudo ali certinho, do jeito que está, né? Nenhuma parte pegava mais e apanhava. Mas eu estou brincando, meu irmão, porque é importante nós entendemos que muitas vezes você vai ter que levar uma palmadinha, ou às vezes não físico, mas você vai ter que ouvir algumas verdades dos teus pais. E eu espero que você seja humilde o suficiente para entender isso.
E ainda que talvez naquele momento você não concorde, você não aceite, mas que você pelo menos reflita sobre isso, que você pense sobre isso, porque isso vai trazer bênção na tua vida. Efésios 6, de 1 a 4, vai dizer assim: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. É interessante, meu irmão, que eu já vasculhei desde Êxodo, quando ele fala ali para honrar pai e mãe, até aqui, eu já procurei e não consegui encontrar na Bíblia nada que está dizendo assim: honra teu pai e tua mãe se ele for legal. Honra teu pai e tua mãe se ele for bem bacana com você. Honra teu pai e tua mãe. Não encontrei, meu irmão. Honra teu pai e a tua mãe. Mas, pastor, você não conhece meu pai. Meu pai é um sem vergonha. Meu pai é igual lá o tio que você falou que não trabalha faz 30 anos. Meu irmão, todo mundo pode achar que ele é um sem vergonha, mas você tem que honrar, porque é teu pai. A minha mãe, ela faz... Não me interessa. É tua mãe. Honra. Isso é um mandamento com promessa. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra e você viva bem. Isso é autoridade, é princípio de autoridade isso. Durante toda a narrativa bíblica, nós vamos ver o princípio de autoridade presente. Todos os grandes homens, grandes servos do Senhor, entenderam que existia uma autoridade sobre ele. A Bíblia vai falar sobre um homem que era segundo o coração de Deus, Davi. Davi honrou Saul. Ah, não é o pai, mas ele honrou Saul porque ele entendia que era autoridade sobre ele. Mesmo Saul tentando fazer coisas erradas, mesmo Saul perseguindo a Davi, Davi teve a chance de matar Saul, ele não matou. Por quê? Porque ele entendia princípio de autoridade. E se você, meu irmão, não entender, você como filho, não entender o princípio de autoridade, você corre um sério risco de ser um fracassado quando você crescer. Honre teu pai e tua mãe. Ore por eles. Se eles estão fazendo alguma coisa que é errada, que de repente você não gosta, honre teu pai e tua mãe. Obedeça o teu pai e tua mãe. E obedecer, meu irmão, é uma atitude. Diz que certa vez um rapaz chegou para a filha e falou assim: vai arrumar teu quarto. E ela ouviu aquilo, ela saiu, daqui a pouco voltou e falou: você já arrumou teu quarto? Não, ainda não, pai, mas eu fiquei pensando naquilo que o senhor falou e arrumar o quarto é verdade. Isso é verdade mesmo, tem que fazer. E ele vai arrumar teu quarto. Passado o tempo, ele encontrou: e aí, você já arrumou? Não, pai, eu fiquei pensando sobre isso, eu fiz até uma música sobre arrumar o quarto. Arrumar o quarto, né? Ele falou: vai arrumar teu quarto. Passado um tempo, ele encontra: filha, você arrumou teu quarto? Não arrumei, pai, mas eu já sei onde vai ficar. Vai ficar ali, as coisas vão ficar aqui, eu sei que aquilo tem que sair, tem que vir para cá. O que significa, meu irmão? Ela entendeu o que tinha que fazer. Ela pensou sobre o que tinha que fazer, mas ela não fez. Não vale nada. Não vale nada você saber que tem que fazer alguma coisa e você não faz. Obedecer é muitas vezes você não querendo, mas você fazer isso. Quando eu estava com meus 18 anos, eu fui trabalhar no Rio de Janeiro, fiquei um tempo lá, voltei com um dinheirinho, e aí eu queria comprar um carro. Queria comprar um carro, né? 18 anos agora. Eita, pegar uma caranga aí e sair por aí, né? E aí eu lembro que meu pai pegou e falou assim: não vai comprar não, você vai estudar. Falei: não vou estudar. Acabei de estudar, terminou agora o negócio, eu quero ter um tempo, eu quero comprar um carro. Você vai estudar. Mas pai, você vai estudar. E aí eu acabei fazendo contabilidade. Eu obedeci, fui primeiro dia meio chateado, sem querer fazer. Passado algum tempo, meu irmão, hoje eu olho para trás e falo: louvado seja o Senhor, porque eu fiz contabilidade.
Isso abriu portas para mim, até hoje tem aberto portas para mim. Na área financeira, seja minhas finanças em casa, seja ter um curso, seja ter algo assim. Porque um dia eu resolvi ouvir uma instrução. Porque eu entendi que o meu pai, a minha mãe, eles são boca de Deus para mim. E eu sou a continuação deles. Esses dias a minha irmã menor, ela pegou, olhou para mim e falou assim: quando você estava falando lá, eu não sabia se era você que estava falando ou se era o pai que estava falando. E eu falei, que bom, eu fico muito feliz com isso. Porque se eu chegar a ser metade do homem que meu pai foi, eu já estou realizado já. Que ele é. Porque é um exemplo para mim. E que bom isso. Eu e você precisamos entender que a família não é a família lá de fora que tem problema, às vezes a nossa família. E começa por você e por mim, meu irmão. Como que nós estamos tratando a nossa família? Filhos, como que nós temos tratado nossos pais? Honrem, valorizem. Terceira coisa, seja bênção na vida dos seus pais. Você precisa honrá-los, respeitá-los, valorizá-los. E você precisa ser bênção na vida dos seus pais. E eu gostaria de deixar alguns conselhos para vocês nessa noite, jovens e adolescentes. Primeiro, ame seus pais com todo o coração. Talvez eles não sejam como você esperava que eles fossem. Talvez eles não sejam aquele super-herói que você achava que eles eram quando você era pequeno. Talvez ele tenha cometido falhas, tenha te magoado, tenha te machucado. Mas você precisa aprender a amar seus pais. Talvez eles não souberam te tratar. E certa vez eu fui na casa de um rapaz, é um adolescente, ele tem 12 anos de idade agora. E quando eu cheguei na casa dele, ele correu para o quarto, ele se escondeu. E aí eu comecei a conversar com a mãe dele. E aí ela falou, ele te contou o que aconteceu? Eu vou dar um nome fictício para ele aqui, o João, tá bom? O João te contou o que aconteceu? Eu falei, não conversei com o João essa semana. Falou, pois é. Essa é a terceira escola que ele vai ser expulso, com 12 anos de idade. E aí eu peguei, olhei para ela e falei, eu posso entrar lá para conversar com ele? Ela falou, pode, por favor. Eu bati na porta do quarto, entrei, ele estava sentado, ele estava encolhido, meu irmão, parecia um bichinho aquado. E aí eu entrei, falei, posso sentar aqui, João? Ele falou, pode. Eu falei, eu queria conversar um pouquinho com você. O que você queria conversar comigo? Eu falei, rapaz, eu fiquei sabendo de um problema que você teve na escola. Eu queria que você me contasse o que aconteceu. E ele pegou e falou assim, não, foi o fulano que fez isso, e aí sempre a culpa é dos outros, né? A culpa nunca é nossa. Sempre eu fiz isso porque alguém fez algo para mim. E ele começou a falar isso, e aí no meio do caminho ele se perdeu todo, ele falou, eu errei mesmo, eu errei, e agora já foi. Eu peguei e falei, rapaz, eu tenho visto você tem vindo aqui às vezes na igreja, você é um cara bom, você é um cara inteligente, você é um cara que é o primeiro que nos ajuda, tudo que a gente precisa você se coloca à disposição. Aqui eu nunca tive problema nenhum com você, pelo contrário, eu acho você um cara 10, você é muito importante, você é bom. Não fica andando com a companhia errada. Todo mundo que pergunta de você para mim, eu falo, ele é bom, o João é bom, pode confiar que é um cara bom, ele vai fazer. João, eu estou mentindo para as pessoas quando eu falo isso? Ele pegou, olhou para mim e falou assim, tá. Eu falei, eu não estou mentindo não, cara. Você é bom. Você é alguém amado por Deus. E ali eu fiquei conversando com ele, e aí chegou um momento que os olhos dele começaram a se encher de lágrima, e eu peguei e falei assim, João, eu posso dar um abraço em você? E aí ele meio sem jeito, nós nos abraçamos, ficamos ali um tempo abraçados, e aí quando eu fui largar, eu percebi que ele não me largava, ele continuava abraçando. Eu voltei, fiquei um pouquinho mais com ele, tentei largar ele, e ele continuava me abraçando.
E ali eu percebi que ele tinha uma total carência. E em virtude da carência dele, ele acabava tentando chamar a atenção de uma outra forma, porque os pais não viam ele. E a única forma que ele encontrou foi de fazer alguma coisa errada. E aí, naquele momento, ele ouvia o nome dele ser chamado, a mãe dele prestava atenção naquilo que ele fazia. E aí eu saí do quarto muito chateado com isso, e falei, eu vou conversar com essa mãe. E eu fui conversar com ela, meus irmãos. E aí sabe o que eu percebi? Ela também não teve carinho nenhum. Ela não sabe até hoje quem foi o pai dela, porque a mãe não quis dizer. A mãe acabou falecendo. E ela teve que se criar sozinha. Ela aprendeu à base de pedrada. Ela aprendeu a duras penas, como tinha que viver. Aquilo que ela transmitia para o filho é aquilo que ela recebia. Então, filho, eu queria dizer para você, se talvez o teu pai não te tratou como você gostaria, trate você ao seu pai. Porque um dia você também vai ser pai. E os teus filhos também vão olhar para você. Então comece a partir de agora. Seja diferente. Ame seus pais. Perdoe os seus pais. Independente do que ele possa ter feito. Perdoe. E perdoar, meu irmão, é uma escolha. Você escolhe perdoar ou não. Eu tenho ouvido muitas vezes pessoas dizendo assim, quando eu sentir que eu devo perdoar, eu vou perdoar. Aí eu vou te falar uma coisa, você nunca vai sentir que você tem que perdoar. Porque para você, o erro que o outro cometeu é muito grande. E ele tem que pagar por aquilo que ele fez. Perdoar é uma escolha. Perdoar é você entender que você tem que chegar até aquela pessoa que te magoou e liberar perdão. E que coisa maravilhosa é quando nós liberamos perdão. Em especial para a nossa família. De repente não é teu pai que te magoou, é teu irmão, é tua irmã, é tua avó, tua tia, não sei. Aprenda a liberar perdão. O perdão só faz mal para o ódio, o rancor, a raiva só faz mal para aquele que fica dentro do coração. Meu irmão, o Senhor Jesus, por tantas vezes, Ele vai falar sobre isso. Sobre perdoar. Tantas vezes Ele vai falar. E na Bíblia vai dizer que se nós fomos perdoados fazendo algo muito maior, e Cristo nos perdoou. E não apenas nos perdoou, mas Ele nos redimiu, Ele nos limpou, Ele nos lavou, Ele morreu na cruz no nosso lugar. E eu e você como cristão, como exemplo de Jesus que queremos seguir, nós devemos aprender a perdoar. Recompense os seus pais pelo que eles fizeram por você. E a maior recompensa que você pode dar é o reconhecimento. A Bíblia vai falar que a honra, quem merece, honra. Reconheça os seus pais por aquilo que eles fizeram. Eu não combinei com meus pais de hoje eles virem até aqui. Eu não conversei com eles. Eles vieram até aqui. E eu queria dizer diante da igreja, eu agradeço a Deus pelos pais que eu tenho. Porque se hoje eu estou aqui e eu sou o que eu sou, é a partir deles. Eu sou continuação do que eles foram. Valorize teus pais, meu filho. Mesmo que você seja um filho de mais idade. Não deixe nenhuma pendência. Porque pode ser que amanhã seja tarde demais para que você venha se reconciliar. Comece a montar a tua família agora. Eu queria contar uma outra história para vocês. Eu não sei se vocês já ouviram. É uma história antiga que ela fala sobre uma tigela de madeira. Diz que certa vez um senhor, ele foi morar na casa dos filhos. E esse avô, quando ele chegou, ele tinha alguns problemas. Então ele tremia muito. Cada vez que ele ia comer na mesa era um desastre. Ele deixava a comida cair no chão, ele ia pegar o copo de água, a água caía, e todo o almoço e toda a janta, aquele problema sério. E aí um dia, o rapaz conversando com a esposa falou, não tem jeito, a gente vai ter que dar um jeito no papai, eu não aguento mais comer toda vez com ele acontecer isso. Então eles resolveram que aquele senhor não mais jantaria nem almoçaria com eles. Eles fizeram uma mesinha no cantinho da cozinha,
Para que ele não quebrasse mais nenhum prato, eles fizeram um pratinho de madeira para ele. E então aquele senhor, ele se alimentava ali, no cantinho, com seu pratinho de madeira. E diz que certa vez aqueles pais estavam passando e viram seu filhinho brincando com algumas coisas. E aí o pai olhou para ele e falou: "O que você está brincando? O que você está fazendo aí com esse monte de coisa?" Ele falou: "Papai, eu estou fazendo minha ferramenta aqui para eu conseguir fazer um pratinho." Daí o pai olhou, fazer um pratinho? Que pratinho? Eu estou fazendo um pratinho para você e para a mamãe, igual vocês fizeram um para o vovô. E aí conta a história que aqueles pais então entenderam, foram até lá, acabaram com aquela mesa, com aquele prato. Pegaram aquele senhor e colocaram no melhor lugar da mesa. Isso também é lei da semeadura, meu irmão. O que você está plantando agora, filho, você vai colher lá na frente. Toma cuidado com o que você está fazendo. Eu queria passar um videozinho para vocês.这是一个平凡不过的小渔村，年轻的父亲独自地抚养着我。我的父亲从小没有念过什么书，所以理所当然地成为村里的渔夫。父亲就如同一般传统的父亲，带着严肃与沉默。印象中，父亲从来不知道如何表达对我的爱，也更不用说他会说出口，带着微笑摸着我的头，恐怕是他的极限了吧。导致犯错的时候，骂或责备就显得容易多了。不过记忆中的父亲很少动手打小孩，除了那一次的例外。那一次我哭了，他也哭了。那天晚上，父亲进来房间，他帮我擦药的时候，我假装睡着，不敢醒来。我知道父亲是爱我的。大多数的时候，我们的生活都是辛苦的，但是父亲始终是努力的。因为一直以来，父亲总是有个希望，我们能够有间房子。父亲一定经历过比别人更多的努力，朝着他的希望前进。那一年的过年，我们有了自己的房子。那一天，父亲很开心，我也很开心。时间过得很快，如同我说的每一句话一样，出去了，再也不会回头了。父亲在58岁的那一年生病了，他出去找不到回家的路。前天洗的床单还没干，今天的沙发又湿了。我的事业才刚开始，却经常得赶回家，然后把他带回家。随着病情的严重，有时他甚至忘了我是谁，时而清醒，时而病发，早已超出我照顾的能力。我
希望他有更好的照顾，而我可以继续我的生活。父亲一天的清醒，打了个电话给我。到了疗养院，在病房门口，我听到了看护人员的碎念。瞬间安静下来的房间里，只听到他失禁的尿液沿着床角滴落。一封信放在父亲的桌上，打开后是父亲很吃力的字，以及一张泛黄的照片。信上写着：对不起，生病让你很麻烦，我不想要忘记你，我很努力的想要记得你，你要好好的照顾你自己。信的背后夹着一张保单，那是他一辈子的努力，以及一辈子对我的爱。Talvez você não tenha mais tempo de fazer isso com teu pai, com a tua mãe. Mas se você tiver tempo, que você mude hoje, que você faça a diferença, que você passe a cuidar daquilo que Deus te deu com tanto carinho, que são teus pais. Feche teus olhos, querido. Senhor Deus, nós queremos te louvar, te agradecer, Pai, porque o Senhor fez com que nós nascêssemos no lar certo, na hora certa. Ainda que muitas vezes, em alguns momentos, Senhor Deus, a gente acha que deveria ter nascido em outro lugar, eu não me encaixo nessa casa, mas foi ali que o Senhor planejou e ali é perfeito. Talvez pessoas aqui que estão brigadas, Senhor Deus, com seus pais, com seus irmãos. Talvez pessoas aqui que deram mais ouvidos ao que o mundo tem dito. Que o Senhor esteja trabalhando nesses corações, Pai. Que quando saírem por aqui, quando saírem por essa porta, que eles possam ter uma postura diferente. Ligar para os seus pais, chamar para conversar, que se restabeleça essa comunhão que um dia se perdeu, Deus. Nós te pedimos perdão, porque como seres humanos, muitas vezes nós falhamos, ó Pai. Tem misericórdia de nós. Ajuda a família de cada pessoa aqui, ó Deus. Que tenhamos famílias firmes, firmadas na rocha que é o Senhor. Abençoe essa igreja, Deus. Abençoe cada pessoa aqui. Que esse mês seja um mês marcante para essas famílias. E que vidas, famílias sejam restauradas para a honra e glória do Senhor, Pai. Obrigado pelo teu amor e teu cuidado, porque o Senhor é o nosso paizão. Essa é a oração que nós fazemos ao Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém, Deus.